Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor nos ajude. Estamos iniciando um novo dia este que nos deu o Senhor, para que possamos fazer o bem, amar, compreender e buscar entender as pessoas nas suas dificuldades. Quero tomar uma porção aqui da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5, 14 e 15. Eu vou repetir. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Parece que está tão difícil amar hoje, né? E é mais fácil odiar do que realmente amar o semelhante, amar o irmão, quando na verdade Jesus nos ensinou que deveríamos amar até os nossos próprios inimigos. De repente não estamos conseguindo amar nem os nossos irmãos, porque às vezes modificam o modo, sai de uma congregação, vai para outra, então o amor se torna em ódio imediatamente. Então o apóstolo São Paulo diz no verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, ó, que coisa! Vede, não vos consumais também uns aos outros. A gente vê coisas agora que parece que as pessoas querem devorar mesmo, matar, destruir, que coisa, né? Estão perdendo o poder, aí fica nervoso. Mas que coisa difícil. Poderia não existir isso, mas tem que existir, né? Os frutos da carne também têm que ser manifestados. Tem que se manifestar os frutos do Espírito, mas os frutos da carne também tem hora que passa por cima dos do Espírito, né? Alimenta-se mais a carne, então a carne se torna mais forte. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Ah, que isto? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora, quando você ensina, as pessoas ensinam as crianças desde pequenininhas, onde vocês arrumaram isso, gente? Está na mensagem do profeta ou na Bíblia? Fala o parágrafo aí. Fala o parágrafo para a gente ler, onde o profeta ensinou os pais a ensinarem os filhos a odiarem os outros, porque disso, por causa daquilo, isto. Onde você aprendeu isto? Será que foi com o Espírito Santo? Para com isso, vocês não estão sabendo o que estão fazendo, não. Crianças aprendendo com os pais a odiarem. Então, onde está a integridade cristã, a ética cristã? Não vou dizer nem o amor, porque o amor parece que desapareceu.
Esse negócio de caridade, de amor, não. Caridade com quem faz o que eu gosto. Não faz o que eu gosto, saiu do meu grupo, saiu do meu companheirismo, então agora é ódio. Nem conversar, nem as crianças podem conversar uma com as outras. Cuidado, hein, gente? Isso é obra da carne. Isso não é do espírito, não. Com certeza. E depois vem o outro e fala que a gente tem que falar particular, não pode falar essas coisas ao público. Mas como não falar ao público? Tem que ser proclamado mesmo. Tem que ser anunciado. Vocês têm que conhecer as coisas. As pessoas têm que conhecer. Todo mundo. Porque se tenta fazer, ensinar. Agora veja aqui Abacuque capítulo 2. Eu vou começar a ler o verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então passa, faz um filme, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, as pessoas querem fazer tudo de errado e que todo mundo cale-se. E quando alguém discorda, então essa pessoa que discorda é filho do diabo, é isso, é aquilo. As palavras que saem agora são estas. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, que creem no mesmo mensageiro, esperam o mesmo Deus, subir no arrebatamento, vos mordeis e devorais uns aos outros? Não pode compreender o irmão? Não pode perdoar o irmão? Não pode entender o irmão porque ele discordou de você? Oh, que coisa! A nossa condição diante de Deus é uma nação triste. A nossa condição diante de Deus é uma nação triste, perturbada. Os pregadores perturbados, com medo de perder, com medo disso, querendo correr para trás do outro lado. Está cuidando nem daquilo que Deus te deu, quer correr atrás de mais o quê? Para pegar com umas coisinhas e depois deixar lá sem assistência, sem nada? Não está cuidando nem daquilo que Deus deu para cuidar, né? Como deve ser cuidado, como a ovelha depende de cuidado. Está cuidando nem das suas ovelhas, querendo tomar a ovelha dos outros. Que Deus deu legitimamente. Deus deu legitimamente. Só depende, olha, nossa condição diante de Deus é uma nação triste, a tristeza por toda parte, a tristeza por todos os lados, tudo por causa do pecado e das pessoas que não aceitaram o caminho de Deus, não aceitaram a correção de Deus, o conselho de Deus. Então está havendo uma perturbação. É de todos os lados. Parece que o poder subiu para a cabeça e pronto, acabou. Ninguém pode convencer as pessoas que tem que acertar. Eu sou eu e pronto, acabou. Há tristeza por toda parte. Tudo por causa do pecado e das pessoas que não aceitaram o caminho de Deus. Agora a mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Vejamos o que o profeta nos diz no parágrafo 7. Mesmo se discordarmos com uma pessoa, se não podemos ainda fazer isto de modo fraternal, então, veja, se Cristo está no coração, então não importa o quanto você discorde com o homem, ainda assim você terá
amor e respeito por ele. Você não respeita ninguém, quer passar por cima de todo mundo como um rolo compressor? O profeta diz ainda: eu muitas vezes discordo com muitos homens, mas ainda assim eu jamais vi uma vez que eu tenha discordado, que já alguma vez tenha pensado de nunca mais abraçá-lo e chamá-lo meu irmão e tratar de ajudá-lo da melhor maneira que possa. Isso é pesado? Para cristão não é pesado, não. Quem tem dentro de si o Espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus, não é pesado, não. Porque a seiva ali dentro vai produzir isto. Fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas se está produzindo coisa ao contrário, a seiva que está correndo aí nesta árvore, não é a seiva de Cristo, não. Porque se tiver a seiva de Cristo, vai produzir isto. Isso aqui que o profeta está dizendo. Não vamos manchar a mensagem. Vamos acertar a nós mesmos, tirar de nós as manchas. Então eu vou repetir. Eu muitas vezes discordo com muitos homens, mas ainda assim, eu jamais vi uma vez que eu tenha discordado, que já alguma vez tenha pensado de nunca mais abraçá-lo e chamá-lo meu irmão e tratar de ajudá-lo da melhor maneira que possa. Não, vou chamar ele de filho do diabo, vou chamar ele disto, vou arrumar nomes. Meu irmão, eu discordo com ele porque eu penso que talvez discordando com ele, o que ele acredita, eu posso não crer justamente como ele, mas é assim sucessivamente. Contudo, agora eu devo tentar projetar minha maneira para ele, enquanto ele projeta a dele para mim, e juntá-las, e pesquisar, e ver a que chegamos. Mas não desavença assim. Eu vou entrar aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós nunca deveríamos ficar com raiva, ou querer magoar, ou destruir, ou qualquer coisa. Nós deveríamos estar sempre tentando edificar. Edificar. Então, quando nós agimos o contrário disto, então estamos produzindo o fruto da carne. Então, quando começamos a produzir o fruto da carne, então existe essa confusão, esse desentendimento, e pastores correndo para lá e para cá, ligando para outro. O que está acontecendo? Os meus membros estão saindo da igreja, aquilo, outro. É uma nação triste. E se você não estiver triste com essa situação, pode começar a orar. Isso não me afeta, isso não me atinge. Atinge sim. A tristeza por toda parte. E a bandeira tem sido hasteada a meio mastro, tudo por causa do pecado e das pessoas que não aceitaram o caminho provido por Deus. Não aceitaram a mensagem do arrependimento. A mensagem desde o princípio, quando João chegou e trouxe a sua, a mensagem do Pentecostes. Mas eu não preciso de me arrepender, eu agora sou crente. Talvez precise de arrepender de novo, se pudesse até ser batizado de novo, né? Que os frutos que estão produzindo agora não é frutos mais do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, pare de ensinar ódio para os seus filhos. Ensine eles a amarem, porque a odiar, a natureza humana já sabe. Desprezar os mais fracos, a natureza humana já sabe.
Mentir, a natureza humana já sabe, já nasce com isso dentro deles. Você tem que implantar é o contrário. Depois você chora lá na frente o que você está ensinando. Por quê? Eu não vou entrar na questão do respeito, por causa do nosso tempo aqui. Mas nós nunca deveríamos ficar com raiva ou querer magoar ou destruir ou qualquer coisa. Mas nós deveríamos estar sempre tentando edificar. Não perca o respeito pelo seu próximo. Se pelo menos você não pode amar, pelo menos respeite. Pelo menos respeite. Você tem que ter amor e respeito por ele, seja qual for a pessoa. Se não pode amar, respeite, porque ele também é filho de Deus. Deus não morreu só por você, não. O sangue de Jesus não lava, não é só o pecado de alguns, não. É de todos aqueles que se arrependem. Se não arrepende, Deus não vai perdoar pecado. Porque não arrependeu. Agora, que Deus nos ajude a buscarmos isso de corpo e alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, para que nós passamos a parar de morder uns aos outros, de querer devorar uns aos outros, para que isso não venha a consumir também. Destruir, o que eu estou dizendo, é haver até morte mesmo. As pessoas vão morrer de desgosto, de tristeza, de angústia. Você pertence a que lado? Que pertence a que lado? Coisa nenhuma. A gente pertence a Cristo. De que lado você está? Estou do lado da palavra. Tudo que estiver fora da palavra está errado e tem que ser consertado. E o conselho de Deus é este: conserte logo. Conserte logo, antes que eu venha e tire de você o seu pedestal. Olha o conselho de Deus a era. É melhor consertar logo. O conselho de Deus é este. A mim, a todos nós, a todos que estão ouvindo isto. Então é o conselho lá de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ah, eu já fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Pratique as primeiras obras outra vez. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a olharmos a nós mesmos e vermos o que temos feito com as pessoas, desinquietando crianças, adolescentes, jovens, pais, mães, com as nossas atitudes. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um bom dia. Amém.